Bem-vindo à parte 5 do curso gratuito de opções. Lembrando que o conteúdo que você está tendo aqui você não vai ter em livro nenhum, porque aqui eu estou te dando a teoria junto com a prática, como que você olha no mercado e de fato coloca, né, em prática, concretiza operações com o mercado de opções voltados à criação de renda mensal para complementar a sua aposentadoria ou até formar a sua aposentadoria. O que eu estou ensinando aqui vem muito da minha experiência como formador de mercado em um banco suíço, lá no coração da Faria Lima, operando opções não só de ações, como também opções de moedas, opções da América Latina toda, às vezes até dos países desenvolvidos. Então tem bastante experiência aí. Claro que o conteúdo aqui do curso gratuito é um conteúdo básico, é somente a essência que você tem que saber das opções para você de fato conseguir criar alguma renda com segurança nesse mercado. Tá? Então, espero que você goste. Vai deixando um comentário para mim onde estão ficando suas dúvidas, para eu conseguir ensinar cada vez melhor, né, sobre esse mercado de opções. Vamos lá, espero que você goste dessa parte 5. Ainda aqui na gestão de risco com as opções, análise de risco, né, avaliação do potencial de lucro e potencial de perda. Então, aqui a gente vai começar a dividir, né, quem é amador e quem está aprendendo. Então, fica aqui que essa parte é muito importante. Que é o quê? Quando a gente está investindo com as ações, em geral, a gente só pensa no direcional. O que é isso? Né? Então, são essas perguntas aqui. Quando a ação sobe, eu ganho dinheiro? Se eu estou comprado na ação, ganho. Quando a ação cai, eu ganho dinheiro? Não. Se eu estou comprado na ação, eu perco dinheiro. Então, isso aqui é o direcional. Porém, as opções, existe a dimensão do tempo. No investimento com ações também existe. Só que ele é mais sutil, né? E às vezes o amador nem olha tanto. Que é o quê? É a taxa de juros. Então, se você comprou suas ações e elas levaram 5 anos para subir, bom, durante esses 5 anos você poderia ter rendido, né, na taxa de juros ali na renda fixa. Então, sim, existe um componente do tempo, só que é um componente leve. Em geral, a taxa de juros, o retorno dela é bem menor do que o retorno potencial das suas ações. Às vezes, né, em alguns períodos, não, especialmente no Brasil, né? Só que com as opções, a dimensão do tempo se torna muito mais relevante. E aí você tem que responder outras perguntas, tá? Então, aqui, muitos amadores nas opções perdem dinheiro. Por exemplo, compra de put, como eu falei, é terrível, porque a dimensão do tempo vai muito contra. Cada dia que passa, você vai perdendo dinheiro, tá? É preciso você vender opções para você ganhar com a passagem do tempo, ou seja, ter a grega teta positiva que a gente já viu lá na parte das gregas. O que eu estou querendo dizer aqui? Quando você vende um seguro ou vende as opções, a passagem do tempo, à medida que você vai indo para o vencimento, isso vai tirando o valor daquela opção e você passa a ganhar com a passagem do tempo. E aí você pode responder essas perguntas. Ó. Quando a ação fica estável, você ganha dinheiro? Então, dependendo da estratégia de opção, a gente vai ver daqui a pouquinho, sim, você ganha. Então a ação pode subir 3% num dia, depois subiu mais 2%, depois caiu 3%, e aí chegou ali no vencimento, ou perto ali, algumas semanas para o vencimento, perto do preço que ela estava antes, você vai ter ganhado dinheiro, porque o tempo passou. Né? Ou, quando a ação sobe e fica estável, a gente ganha dinheiro, ou quando a ação cai e fica estável. Então, essa dimensão do tempo, ela passa a ser importante e aí, óbvio, fica mais complexo. Então, por isso muita gente acaba fazendo besteira, não tem uma estratégia boa com as opções e, às vezes, no direcional, né, mira tudo aqui, ó. Não, essa ação aqui vai cair, vou comprar put. Olha, essa ação aqui vai subir, vou comprar call. Eu já vi na internet o pessoal falando, vou dar tiro, é coisa louca. Então, essa ação aqui vai subir, vou dar tiro, vou comprar call. Né? Você está aqui esquecendo total da dimensão do tempo. Né? Se você acertar e ela subir no dia seguinte, ok, legal. Ou subiu ali nos próximos dias, né? Se você errar isso e ela demorar para subir, esquece, perdeu o dinheiro. E se ela cair ainda, nossa, aí você perdeu 2 vezes, perdeu o direcional e perdeu no tempo. É muito ruim, muito trágico. Ok. E ajuste de posições de opções. Isso aqui é bem importante. Então você vai ver pessoal falando, né, que entende de opção sobre rolagem, delta hedge. Então são conceitos de quê? De ajuste de posições de opções. Então vou dar um exemplo. Simular uma venda coberta de calls e apurar a exposição direcional e o ganho com a passagem do tempo. Então vamos fazer isso aqui, ó. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho 500 ações de BPAC 11 e vou fazer a venda de call de, por exemplo, 30 delta. Então vou fazer aqui a simulação. Deixa eu abrir aqui. Digamos que eu tenho aqui 500 ações e faço a venda de 500 calls, tá? Então só mostrando a tela aqui para você ver. Ó. Então tá aqui a compra da ação, tá? BPAC 11, 500 quantidades. A venda, por isso V aqui, da call,
500 quantidades também a 47 centavos. Ok. Beleza, vamos ver aqui o gráfico, como que fica, né? Fica desse jeito, ó. Então mesmo no 0 a 0, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Mesmo aqui com a ação no 0 a 0, eu ganho dinheiro, tá? Então eu criei uma renda aqui, né? E se a ação cai, eu perco menos, porque se eu só tivesse ação, estaria caindo dessa maneira aqui, ó, o meu resultado, tá? Em contrapartida, né, eu parei o meu ganho máximo aqui em R$ 1.600. Se a ação subir acima aqui de R$ 35, eu já não ganho nada, né? Tá limitado aqui num ganho, que é um ganho bom em percentual, né? Mas enfim, tá limitado, eu não ganho mais. Beleza. E o ganho com a passagem do tempo? Olha só que interessante. Se a gente pegar essa opção aqui, deixa eu ver se eu consigo. Na grade eu consigo abrir o Black-Scholes dela. Então vou clicar aqui com o direito e calculadora Black-Scholes. Lembrando que a gente já viu isso aqui em outra aula, mas tudo bem, eu vou mostrar aqui para você. Ó. Se eu mudar para uma simulação livre, deixa eu ver se ele vai manter os parâmetros. Manteve aqui mais ou menos. Não, ainda não. Deixa eu mudar aqui para volatilidade. Peraí, aqui ele desandou tudo. Deixa eu abrir de novo aqui a calculadora. Abrir, calculadora Black-Scholes. Mudar aqui para volatilidade. Então tá aqui, delta 27, legal. Deixa eu ver se eu mudar para simulação livre, se ele vai manter. Manteve, ótimo, é isso que eu queria. O que eu posso ver aqui? Se essa opção ela está valendo, cadê o preço dela? 49 centavos, vou dar um zoom aqui, estou vendo aqui, ó, prêmio da opção, 49 centavos. Tá? O que vai acontecer quando passar um dia útil? Então estou aqui com 21 dias úteis. Se eu reduzir aqui, eu vou reduzir mais, vou reduzir, sei lá, 3 dias úteis. Tá? Então vou para 20, 19, 18, 17. Qual vai ser o preço dela? Então, 17. Cadê? Preço. Continua igual, aí não faz sentido. Peraí, 21. É porque tá. Eu tinha que ter mudado para cá. Opa. Tá, 35 e 28 de volatilidade. Então, vou mudar aqui 35 e 35 de volatilidade. Pronto, agora sim. Preço 48 centavos. Se for para 17 dias úteis, vai cair para 37 centavos. Tá? Então tá aqui, ó. Prêmio da opção, 37 centavos. Ok? 21 dias úteis, 48. Então foi de 37 para 48, mais ou menos 10 centavos, né, a gente pode pensar. Então se eu tenho 500 quantidades, vamos abrir aqui uma calculadora. Tá? Opa, cadê a calculadora? Calc. Aqui. 500 vezes os 10 centavos, tá? 50 reais. Então vou ganhar aqui 50 reais com a passagem desses dias. Isso aí é muito pouco e tal. Bom, lembra, né, que eu recebi para fazer isso daqui 500 vezes 48. Eu recebi 240 reais. Então, olha só, né, vamos dizer, 1/5 aqui do resultado vai vir, né, só com a passagem de dias. Tá? Então, é sim relevante a passagem de dias para as opções. Tá? Então, isso é o ganho com a passagem do tempo. Exposição direcional é aquilo que a gente já cobriu. Então, na verdade, quando eu fiz essa operação, né, essa venda coberta, se eu olhar aqui o gráfico, é isso daqui, ó. Acontece que se a ação subir, né, aqui seria o normal, se eu só tivesse a ação. Então, se a ação subir, eu vou ganhar mais. Por quê? Eu vou ganhar a alta na ação, que eu já ganharia se eu só tivesse a ação, mais o prêmio da qual que eu recebi. Por isso tem essa diferença aqui de ganho, tá? Claro que aí chega a um limite, né? E se cair? Se cair eu perco menos. Por quê? Eu perco o que eu já perderia em ter a ação, porém eu recebi o prêmio da qual que eu vendi. Então, esse prêmio diminui o meu prejuízo, tá? Então, essa é a análise. Então, observe que tem a análise direcional junto com a análise do tempo, né? O delta da opção muda com o tempo, exigindo o quê? Rolagem. Então, essa opção aqui, vou abrir de novo a calculadora Black-Scholes. A gente pode ver, então, volatilidade de 27 aqui. Pronto, agora ficou certo. A gente pode ver que, quando passar o tempo, deixa eu mudar para uma simulação livre, se a gente tiver, por exemplo, o delta dela agora tá 19 aqui. Se a gente passar para 10 dias úteis, já caiu para 8. Ou seja, a probabilidade de dar exercício e, consequentemente, a minha exposição direcional, ela vai mudando com a passagem do tempo. E por isso, exige o quê? Rolagem.
tá? Eu já fiz ali a simulação, né, passando o tempo, mudando o meu delta. Ou seja, eu sempre vou ter um risco direcional na bolsa. Afinal, a gente quer ser investidor de empresa, a gente quer receber dividendos, etc. A gente quer ganhar com as ações subindo. Então, aqui no caso, dependendo da operação que eu vou fazer com as opções, o tempo vai passando e a minha exposição direcional vai se alterando. Então, eu vou precisar fazer uma rolagem, vou precisar sair daquela opção que eu tinha montado, daquela estrutura, e montar uma nova. Isso é o que a gente fala de rolagem, aqui no caso, com base na passagem do tempo. Porém, a variação da ação também vai mudar o meu parâmetro, vai mudar o meu risco direcional. Só que aí a gente não chama de rolagem, a gente chama de delta hedge. Ou seja, aqui vem de um outro conceito, não vou entrar, acho que não precisa, mas é uma ideia de que você ir calibrando a sua exposição direcional conforme a variação da ação. Então, se a gente pegar aqui, ó, a ação, enquanto essa opção está com 19 delta, se a ação sair de 32,20 para 31,20, o delta cai para 10%, não mais 19. Se ela subir para 34,20, o delta sobe para 46% e não mais 19%. Ou seja, não importa o que eu faça com as opções, a variação no preço da ação vai alterar os parâmetros, vai alterar a minha exposição direcional e isso vai demandar, sim, eu fazer delta hedges, tá? Que são essas operações onde eu faço o quê? Onde eu volto para a minha exposição direcional que eu gostaria de ter, tá? Então fiz ali a simulação com a ação variando. Ok, então isso é gestão de risco com as opções, tá? Então é você encaixar na sua carteira de ações, é você fazer as análises, né, de risco-retorno, sendo que se você tiver uma boa estratégia, muito disso já vai estar escrito para você, né? Então você já sabe, já falou, essa estratégia aqui vai me dar mais ou menos tanto de lucro, no caso ruim eu vou ter tanto de prejuízo, então você já meio que sabe isso, e não importa o que você faça, nas opções, né, você não monta elas e larga elas, porque normalmente você tem que fazer rolagens e delta hedges para manter a exposição do jeito que a sua estratégia, bem desenhada, foi desenhada para funcionar. Ok? Dúvidas até aqui? Escreve aí, por favor. E vamos para as estratégias mais usadas com as opções. Aqui eu separei o grupo, né? Lembrando que não são mais estratégias básicas, tá? A gente viu estratégias básicas, né? Então, o básico, claro que eventualmente é usado e tal, mas aqui eu já vou direto para o que é mais utilizado mesmo na prática. E eu separei em 3 grupos: um estrutural, um para criar renda e um que junta os dois, criação de renda com direcional. O que é o estrutural? O estrutural, basicamente, é sintético e paridade put call. Por que eu chamei de estrutural? Porque você não vai ficar executando isso. Falar, vou executar um sintético. Só que isso é tão útil que você vai estar embutido nas suas estratégias, nas suas operações, no seu jeito de pensar. Então não é uma operação que você faz, mas é uma operação que você utiliza para decompor ou para entender operações que aparentemente são mais complexas. 90% do que aparece pela internet, tá? Que eu vejo que o pessoal inventa qualquer coisa, dá um nome e tudo mais, né? Quando você usa isso aqui, paridade put call, normalmente você volta para uma estrutura muito básica que já tem um outro nome, enfim, que pode ser interessante ou não, tá? Então é mais nesse sentido. Bom, qual que é a ideia, né? Então você não vai comprar nem vender sintéticos, mas você vai recorrer a essa paridade para quê? Evitar opções in the money, tá? Ou seja, a gente muito raramente opera uma opção que está dentro do dinheiro, ou seja, que se o vencimento fosse hoje, ela daria exercício. Então, vamos fazer aqui, ó, simular uma venda de put ATM, para você entender. Então, agora eu vou aqui na grade de opções. O que é ATM? É the money, ou seja, strike bem perto do preço atual. No caso aqui, deixa eu dar um zoom. No caso aqui, são esses dois strikes, onde estão separados, né, com essa linha azul. São esses dois aqui, são os strikes mais perto do preço atual da ação, tá? A gente pode ver aqui, no caso vou pegar put, né? Então, tanto faz, as duas puts aqui estão com liquidez, tá? Vou pegar, por exemplo, a 32,25. Então, vou fazer aqui a venda desse 1,14. Vou clicar aqui e vou simular, né? Já vai estar simulado aqui a venda da put. Deixa eu vou retirar a ação aqui no caso, tá? Então, vou ficar somente com a venda da put, que vai ser este gráfico aqui, que a gente já viu anteriormente, tá? Isso aqui é a venda de uma put simples. Ok.
Simular agora a compra da ação mais a venda da call at the money. Então, grava esse gráfico. Eu vou fazer até diferente. Eu vou tirar um print aqui da tela desse gráfico, tá? Para você ver. Vou tirar isso aqui, ó. Print aqui. Beleza. Então, tá aqui a imagem, tá? Agora, eu vou fazer uma outra simulação, que vai ser... Opa, tá aqui. Compra da ação mais a venda da call. Então, ao invés de eu vender a put, eu vou fazer essa outra operação. Então, deixa eu voltar aqui para grade. Agora eu vou comprar a call. Vender a call, desculpa, comprar a ação, vender a call. Então, eu vou vender a call de mesmo strike, tá? Então, agora vai ser vender essa call aqui. Deixa eu tirar a simulação da put. E vou acrescentar a compra da ação. BPAC 11. Então, recapitulando, eu simulei uma venda de put de BPAC 11. Normalmente você faz isso quando você quer, por exemplo, comprar ação com desconto. Caso a ação caia, vai dar exercício, você vai comprar a ação. E você vai ter recebido o prêmio da put que você vendeu para fazer isso. Por isso, esse gráfico aqui, onde no 0 a 0, né, aqui ó, você já ganhou o prêmio da put. Então, se a ação não cair, pelo menos você vai sair com o prêmio. Se a ação cair, você vai comprar a ação que você já gostaria de comprar. Essa é a ideia da venda de put coberta que a gente fala. Ou seja, você vende a put e tem o dinheiro para comprar a ação caso dê exercício na put. Agora eu simulei outra coisa. Eu simulei a compra da call, compra da ação e a venda da call coberta. Tá? Beleza. Como que é o gráfico? Então, vamos olhar aqui o gráfico. É esse daqui. E aí, eu vou colocar aqui do lado o gráfico da venda da put. Você consegue perceber como é muito semelhante? Então, é o mesmo desenho, né? Se a ação cair, a gente perde. Então, perde aqui, né? Se a ação ficar no 0 a 0, a gente ganha. Então, tá aqui, ganha aqui. Se a ação subir, o nosso ganho está sempre estancado num valor, né? Que é esse ganho aqui, tá? É a mesma operação. Ah, Caio, aqui está mostrando 150 de lucro, aqui está mostrando 350. Eu não sei o que o sistema faz aqui de conta, tá? Ele não deve estar considerando taxas de juros e tudo mais. Mas isso daqui vai dar na mesma, tá? Em termos de resultado, né? Claro, a venda da put você teria que aplicar, né, nos juros, na renda fixa, o prêmio, né? No caso aqui da compra da ação, você já está gastando esse dinheiro. Então, todo o dinheiro que está guardado quando você vendeu a put, ele tem que render a taxa de juros de renda fixa. No final, vai dar o mesmo valor, tá? Então, é algo tão forte que você vê que às vezes o sistema pode não mostrar, né? Sei lá por quê, né? Qual que é a conta aqui que está fazendo. Mas é uma paridade, ou seja, é algo que é sempre verdadeiro. Não faz diferença, tá? Isso aqui é por questão de arbitragem que a gente fala, ou seja, tem robozinhos que ficam garantindo que isso aqui vai ser verdade, fazendo a conta direitinho. Então, por exemplo, né, a gente pode ver aqui, ó, eu simulei uma conversa, né? O investidor A falando, eu gosto de vender put coberta, essa é uma estratégia que eu gosto bastante. Ao invés de comprar ação, eu vendo put coberta. Aí o investidor B, não, eu prefiro fazer venda de call coberta, eu compro ação e vendo call. E aí você vai poder falar, essas estratégias são iguais, é exatamente a mesma coisa. Assiste lá o curso gratuito do Caio para você entender. Isso é paridade put call. Então, em outras palavras, né, a paridade é isso aqui, ó, ação menos call é igual a menos put. Então, o sinal aqui é venda, ou seja, compra da ação, vender call, né, comprar ação e vender call é a mesma coisa do que vender uma put. Claro, mantendo o mesmo vencimento e mesmo strike, tá? Isso aqui só vale sempre mesmo vencimento, mesmo strike. Como que a gente aplica isso? Então, lembra que eu falei para você não vai ficar comprando sintético, esse tipo de coisa. Comprar sintético seria fazer a compra da ação através de opções, que é só jogar para o outro lado aqui a call, ou seja, call menos put. Então, se você compra uma call e vende uma put, mesmo vencimento, mesmo strike, vai dar exatamente a mesma coisa do que comprar a ação. E claro, você vai gastar muito menos para isso. Então, tem gente que vai falar, não, sintético é muito legal também. Na prática, você não vai fazer isso, tá? Compra ação, enfim, que é muito mais simples e funciona. O que você vai fazer na prática? Você não vai olhar para as opções dentro do dinheiro. Por quê? Vai ser sempre melhor investir com as opções at the money, ou seja, strike perto do preço atual, ou out of the money, ou seja, strikes que não estariam dando exercício, tá? Vou mostrar para você isso. Então, vamos aqui na tela de opções, no caso aqui do BTG.
E aí, vamos pegar, por exemplo, o que seriam as calls dentro do dinheiro? São calls, deixa eu dar um zoom aqui. São calls com strike abaixo do preço atual. Ou seja, são essas calls aqui. Lembrando que as calls estão na esquerda. Então, a gente está falando desses contratos aqui. Ó. E aí, o que a gente pode observar? A gente tem o preço de compra, que é o bid, e o preço de ask, que é a venda. Olha só, se você quiser a call 31,37, 1,20 a compra, 2,93 a venda. Ou seja, não tem liquidez nenhuma aqui. Você não sabe se o preço justo é 1,30 ou 1,50 ou 2,50 ou 2,80. Você não sabe, tá largo, não tem liquidez. E se pegar strike 31,62, mesma coisa. Olha a distância entre preço de compra e preço de venda. Ah, vamos olhar as calls fora do dinheiro, que vão ser as de baixo. Olha lá, ó, 3 centavos de distância, 3 centavos de distância, 2 centavos de distância, 3 centavos de distância, tá? Então, ou seja, aqui é que é bom de operar. Calls fora do dinheiro e não as calls dentro do dinheiro. E as puts? Vai ser o mesmo resultado, só que agora a gente vai olhar esses strikes que são os strikes dentro do dinheiro para as puts. Então, a gente está falando desses contratos aqui, ó, são as puts dentro do dinheiro. E a gente vê, ó, 1,43 com 3,09, 1,10 com 2,10, 1,12 com 2,59, ou seja, não tem liquidez. Não é bom operar put dentro do dinheiro. E as fora do dinheiro? 3 centavos, 4 centavos, 3 centavos, ou seja, é aqui que você vai operar opções, né, puts fora do dinheiro e não puts dentro do dinheiro. Então isso vem da paridade put call. Por quê? Se você quiser, por alguma razão, na sua estratégia, você tiver que operar essa put aqui, ó, de strike 33,62, que não tem liquidez, o que você vai fazer? Você vai usar a paridade put call para, ao invés de operar essa put, você vai operar a call. No caso, essa call aqui não tem liquidez. Então, eu peguei um exemplo ruim aqui. Mas se você precisar, por exemplo, dessa put aqui, ó, 33,67, aí você vai poder operar a call 33,67, porque ela tem preço bem estreito. E aí você usa ela, entendeu? No caso, você vai ter que usar a call mais a ação, porque a put, pela paridade put call, né, ela tem uma relação entre call mais ação, tá? Então, essa é a ideia. Por exemplo, né? Então, aqui eu acho que eu coloquei o exemplo. Aliás, está aqui, né? Se você precisar comprar essa put, você vai poder comprar a call e vender a ação. Vai dar na mesma. Se você precisar vender a put, é só você vender a call e comprar a ação, que vai dar na mesma. Tá? Então, essa é a ideia. Isso é a paridade put call, lembrando sempre, mantendo mesmo vencimento e mesmo strike. Tá? Então, esquece opções dentro do dinheiro. Essa é a importância aqui do estrutural. Então lembra que aqui eu estou falando de estratégias mais usadas com opções, ou seja, eu como formador de mercado, né, lá do Credit Suisse, vários anos lá, quase nunca dava preço para uma opção dentro do dinheiro, porque não faz sentido. Né? Quem entende de opção vai operar somente opções fora do dinheiro, ou at the money, tá?